Olá, minha gente, olá, meu povo, graça e paz a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero estar trazendo uma reflexão da palavra de Deus que se encontra ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 22 ao 23. Quero aproveitar que nesse próximo domingo nós teremos aí a Santa Ceia do Senhor. A grande maioria das igrejas evangélicas, tem algumas que celebram a ceia no segundo domingo, mas a grande maioria das igrejas evangélicas celebram no primeiro domingo do mês. Então eu quero estar falando alguma coisa acerca da Santa Ceia do Senhor. E eu quero estar refletindo com vocês aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 a seguir, que diz o seguinte: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhe, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe a todos. E deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes Jesus: Este é o meu sangue, da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Amém? Muito bem. Aqui nós temos um texto, uma palavra aqui nos evangelhos, muito usada para o dia do culto da Santa Ceia. O culto da Santa Ceia talvez seja, ou é, para mim, na minha visão, o culto mais importante do mês. Porque é o momento onde nós vamos ter aquele privilégio de estar em comunhão com o Senhor Jesus. Estar ali desfrutando da presença do Senhor Jesus. E nós sabemos muito bem, você sabe, que o pão simboliza o corpo do Senhor Jesus, a carne do Senhor Jesus. O pão tem esse simbolismo, né? O simbolismo do corpo de Jesus, da carne de Jesus que foi dado por nós. E nós sabemos que o cálice ou vinho representa o sangue de Jesus, que foi derramado em nosso favor ali na cruz do Calvário. Mas nós sabemos muito bem que para chegar ao pão há um processo. Para chegar ao vinho também há um processo. Sabemos muito bem que o pão ele é extraído do trigo. O trigo era uma planta muito importante, ou um alimento muito importante nos tempos antigos. Plantava-se o trigo, depois colhia o trigo, cortava o trigo, batia o trigo, moía o trigo e fazia a farinha de trigo. E da farinha de trigo, então, fazia-se o pão, levava ao forno, levava ao fogo e então era servido ali para o alimento. O que eu quero dizer com isso? Qual o significado de tudo isso que eu estou querendo dizer acerca da Santa Ceia? Quero dizer que o Senhor Jesus é semelhante ao trigo. O mesmo processo que o trigo passou ou passa para se tornar o pão, Jesus também passou por nós, porque a Bíblia diz que Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu, aquele pão que dá a vida eterna a todos nós. Sabemos muito bem que Jesus, sendo o trigo, a palavra diz que ele foi cortado. Ou seja, a Bíblia diz que ele foi cortado da terra dos viventes. Isaías 53 diz claramente que ele foi cortado da terra dos viventes. Isaías 53 diz que ele foi ferido de Deus e oprimido. Isaías 53 diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E assim como também o pão, ele foi levado ao fogo. O fogo fala do juízo de Deus, do julgamento de Deus, da ira de Deus, que o Senhor Jesus suportou por nós, né? O fogo tem esse simbolismo, porque a Bíblia diz que aprove a Deus fazê-lo enfermar. Ou seja, foi da vontade de Deus que o Senhor Jesus fosse morto, fosse ferido, fosse moído pelas nossas transgressões, assim como o trigo, e se tornasse o pão.
esse pão que dá vida, né? O pão ali que nós participamos da ceia é o Senhor Jesus. Depois nós vemos o significado do vinho, né? Da uva. Nós vemos o trigo, que o trigo, né, é do trigo que procede o pão. Assim também da uva é que procede o vinho, ou seja, e o vinho é servido no cálice. Por isso que Jesus fala o cálice. Mas ali o vinho representa o sangue de Jesus. Porque o mesmo processo que acontece ali com o pão, também acontece com a uva. Pois a palavra de Deus fala, né? Jesus fala que eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, o viticultor. Então Deus é o dono dessa vinha, né? O nosso Deus é aquele que fez tudo, né? E como é que se extrai o vinho? Como que se extrai o vinho da uva? Todos nós sabemos que em alguns lugares, né, antigamente, naqueles tempos, a uva era pisada, esmagada ali para se transformar no vinho. Assim também é o Senhor Jesus, o próprio Deus, né? Aprove a Deus. A Bíblia fala que Deus se agradou em esmagar o Senhor Jesus, para que o sangue de Jesus fosse derramado mesmo, em favor das nossas transgressões, dos nossos pecados. Então, aí nós vemos um simbolismo muito forte, porque nós sabemos que o cálice também significa castigo. O cálice significa sofrimento. Por isso que Jesus ali na hora, ali no jardim do Getsêmani, naquele, talvez o momento mais difícil da vida de Jesus, não foi a tentação. O momento mais difícil de Jesus foi aquele momento ali no jardim do Getsêmani. Quando ali ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então naquele momento o Senhor Jesus aceitou ali o sofrimento. Aceitou ali ser, né, passar pelo castigo de Deus, pela ira de Deus em favor dos nossos pecados. E a palavra diz, né, que Jesus foi pisado pelas nossas transgressões e que o Pai, né, o próprio Deus se agradou em esmagar o Senhor Jesus para que o sangue de Jesus fosse derramado em nosso favor. E você vai observar que ali na cruz o sangue de Jesus foi derramado em muitos momentos, né? O primeiro lugar que o sangue de Jesus foi derramado foi no jardim do Getsêmani, quando ele estava orando ali. Diz a palavra que a agonia de Jesus era tão grande que gotas de sangue caíram ali da sua fronte. Então foi a primeira vez que o sangue de Jesus caiu. Depois nós vemos o sangue de Jesus na sua cabeça. Nós vemos o sangue de Jesus nos pés, nas mãos, no lado de Jesus. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, né? A palavra fala que ele foi ferido, ele foi açoitado por nós. E a palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia diz que Jesus foi açoitado ali nas costas, né? Nos ombros. E aquelas pisaduras, né? Os ferimentos, aquelas cicatrizes do Senhor, aquele sangue que brotou do Senhor Jesus, que foi derramado do Senhor Jesus, esse sangue nos lavou, esse sangue nos deu vida. Então deixo aqui essa reflexão para você, meu irmão, meu amigo, para que você possa ter uma compreensão da Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? O segredo do trigo e o segredo da uva. É esse aí, que todos, tanto o trigo como a uva, passa por um processo doloroso. O trigo, para se tornar pão, passou por um processo doloroso. A uva, para se tornar no vinho, passa por um processo doloroso. Assim o Senhor Jesus também, para se tornar o pão, o nosso pão, o alimento, ele passou pelo sofrimento. Para se tornar o sangue, aquele sangue precioso que nos purifica, da nova aliança, também passou por dor, por sofrimentos em nosso favor. Em nome do Senhor Jesus, que Deus possa ministrar na sua vida. Eu quero orar por você nesse momento, meu amigo, ministrando a presença do Espírito Santo no seu coração, a presença do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai Santo e Pai querido,
Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor ministre sobre esta vida a tua presença nesse momento, Pai. O teu Espírito Santo, ó Senhor, cobre-nos com a tua justiça, porque o Senhor é a nossa justiça. O Senhor nos cobriu com o seu perdão, com a sua justiça, porque, meu Pai, não somos nada. Somos pecadores, meu Pai, pecadores que não merecemos, ó Pai, a tua graça, mas o Senhor nos fez merecedores pela sua morte na cruz, pelo seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, e o Senhor se tornou a nossa justiça, porque o Senhor suportou a ira de Deus em nosso favor. Muito obrigado, Senhor, pela sua morte. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, no nome de Jesus. Amém. Antes de encerrarmos aqui, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, se inscreva e compartilhe essa mensagem no nome de Jesus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente e até a próxima ministração, se Deus quiser.